Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Cléciane Rodrigues. Eu prego o Evangelho nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o meu Instagram passando aqui na tela para se caso você quiser seguir e acompanhar as postagens da Palavra do Senhor por lá também. No vídeo de hoje eu vim trazer uma mensagem que se encontra lá em Mateus 3, que vai falar sobre João Batista preparar o caminho para Jesus Cristo, para a vinda do nosso Salvador. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. O Senhor ministrou muito ao meu coração sobre o chamado, sobre o preço de obedecermos à voz de Deus, sobre o preço de escolhermos fazer a vontade do Senhor. E se nós quisermos ser como João Batista, que foi uma voz que clamou no deserto, nós precisamos pagar o preço de viver lá, de viver esse chamado. Então, João Batista pagou o preço de viver lá, de viver o seu chamado. Ele abriu mão das suas vaidades, das suas vontades, do seu conforto para fazer a vontade de Deus. João Batista renunciou tudo para fazer a vontade de Deus. E assim como ele fez, nós devemos fazer também. Sei que muitas vezes não é fácil fazermos a vontade de Deus, mas nós precisamos buscar nele essa força e ajuda do Espírito Santo. Em ele nós nada podemos fazer. Ele é quem nos dá força. Ele é quem coloca amor por aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Todos nós viemos à Terra com um propósito, assim como João Batista e Jesus Cristo. Eles vieram com uma missão e não focaram em coisas aqui da terra, eles focaram apenas na missão de Deus, porque eles sabiam que eles não eram daqui. Então nós precisamos abrir mão das nossas vaidades e ser submissos à vontade de Deus. Aqui no versículo 7 vai dizer: Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. João Batista, ele escolheu agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, não quis agradar a homens, escolheu a glória de Deus. E por isso João Batista não tinha medo de dizer coisas que iriam contra o que as outras pessoas criam. Por isso João Batista não tinha medo de confrontar as pessoas. Ele era verdadeiro no que ele pregava, no que ele falava, porque ele escolheu agradar a Deus, e não a glória de homens. Então é o arrependimento que faz Deus olhar para nós. Quando nós não nos arrependemos, temos o coração duro, então o Senhor não pode fazer algo por nós, Ele não pode perdoar os nossos pecados, porque só com arrependimento genuíno é que Deus pode fazer isso. E que através da crença no sacrifício de Jesus nós podemos ter a vida eterna, mas nós precisamos ir a Ele com o coração contrito, quebrantado, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. João Batista foi submisso à vontade de Deus, e quanto maior a sua submissão a Deus, maior é a sua autoridade. Em Lucas 7:28, Jesus vai falar sobre João Batista. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor do reino, no reino de Deus, é maior do que ele. Uau, imagina ouvir da boca de Deus: Meu filho amado, meu filho fiel, você conseguiu cumprir aquilo que eu te enviei, você foi fiel a mim, você fez a minha vontade, você escolheu me agradar. Olha só que poderoso ouvir isso. Então, João Batista, ele tinha muita autoridade, ele era submisso à vontade de Deus. Ele não se importava com seu conforto, com vaidades, com distrações. Ele focou apenas em ser o que Deus pediu para que ele fosse. E assim nós também devemos fazer. Também diz que o menor do reino é maior do que João Batista, porque nós não somos medidos pelo quanto nós fazemos, mas por quanto nós somos submissos à vontade de Deus. Então, o batismo nas águas é o batismo para arrependimento dos nossos pecados. É quando nós confessamos que nós somos pecadores e que precisamos da graça de Deus. Então, e aqui João Batista continua. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, nós precisamos dar bons frutos para Deus. Hoje é mais valorizado os dons do que os frutos, mas nós precisamos dar frutos, o fruto do Espírito Santo, deixar com que o Senhor nos molde, nos transforme, para que sejamos mais parecidos com Cristo. Assim como Jesus, nós precisamos
escolher fazer a vontade do Pai, para que não sejamos lançados no fogo, para que a gente dê bom fruto, Deus venha podar as partes que precisamos para que possamos crescer ainda mais. Nós não podemos fugir dos processos de Deus, porque eles nos amassam para que a gente possa frutificar, multiplicar aquilo que o Senhor colocou na nossa vida. A pressão, ela tem poder de transformar. A dor, ela nos fortalece. A dor não tem autorização para nos destruir, mas para nos fortalecer. E precisamos fazer a boa obra de Deus com amor, não por querer receber algo em troca, mas apenas por querer cumprir o seu chamado, o seu propósito aqui e fazer a vontade de Deus. Buscar ser cheios do Espírito Santo, buscar a Deus mais do que todas as coisas, abrir mão do nosso eu, das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Escolher um lado, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós precisamos escolher agradar a Deus e não a homens. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus nessa terra. Nós precisamos ser sal e luz, fazer a diferença. E como que você vai conhecer a vontade do Pai, a boa, perfeita e agradável vontade? Através da renovação de mente, porque só assim você vai compreender coisas maiores, coisas espirituais da parte de Deus. Nós temos muitas crenças e coisas que nos limitam a cumprir aquilo que o Senhor nos pede. Por isso precisamos ir a Ele todos os dias para que Ele nos cure, nos liberte e renove a nossa mente, as crenças, renove os nossos pensamentos para que a gente consiga compreender mais da vontade perfeita de Deus. E não se esqueça, a sua autoridade é medida pela sua submissão a Deus. Quanto mais submisso você for à vontade de Deus, mais autoridade você terá. Nós precisamos permanecer em Deus, vamos dar os frutos de arrependimento, viver uma vida em santidade, separados dos prazeres mundanos. Nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar ser cheios do Espírito Santo, porque João Batista batizava com água, mas Jesus batiza com fogo. Quando voltou ao Pai, ele nos enviou o Consolador, o nosso ajudador, o Espírito Santo. Então, é com ele que nós vamos conseguir. Busque arrependimento, busque se submeter à vontade de Deus e viva tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Nós precisamos pegar fogo por Jesus, buscá-lo mais do que tudo na nossa vida. Precisamos ser cheios da presença de Deus para que os outros sintam e sejam transformados por Jesus também. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Eu não quero ser como a palha que é queimada. Eu quero ser como o trigo, eu quero ser alimento, eu quero gastar a minha vida pelo Senhor, para que outras pessoas conheçam a perfeita vontade de Deus, conheçam o amor de Jesus e sejam salvos. Você, o que você irá escolher? Cabe a você, a cada um, escolher qual caminho seguir, mas esses caminhos terão consequências, sejam elas boas ou más. Se decida e saia de cima do muro, ou você é frio ou você é quente, porque na palavra de Deus diz que o morno é pior do que o frio. Decida um lado, decida se você irá ficar com Jesus de uma vez por todas, ou se você vai escolher agradar a homens, receber a aprovação, a glória de homens. Busque se arrepender, busque voltar para os caminhos do Senhor, porque Ele é o melhor caminho, Ele é a vida, Ele que nos traz alegria e paz. Com Ele nós somos preenchidos, porque o nosso vazio é do tamanho de Jesus. Compartilhe essa palavra se ela te edificou, se te ajudou, para que outras pessoas também sejam transformadas. Curte esse vídeo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, entra no perfil para acompanhar os que já estão disponíveis lá. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.